Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no episódio 2, Papo de Obra. Papo de Obra é uma iniciativa nossa que nós estamos fazendo toda terça-feira, às 19h30, para melhorar a comunicação entre o público conosco ou entre os profissionais da área da construção civil. Então, a ideia é que todas as pessoas que se interessam por esse assunto de construção civil tenham alguma informação. Então, toda semana nós vamos chamar um convidado especial que vai falar sobre pintura, elétrica, nós vamos chamar engenheiro, estudante, todas as pessoas envolvidas na construção civil. E sejam muito bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre contabilidade aplicada à construção civil. Nós estamos com dois feras aqui na área de contabilidade que vai nos tirar muitas dúvidas. Nós temos aqui, do meu lado direito, Rafael Veiga. Ele tem 36 anos, casado há 11 anos, tem 5 filhos, formado em ciências contábeis há 10 anos, atuante na área da contabilidade já há 14 anos. Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, Romildo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e boa noite a Juliana também. E vamos aí esclarecer ao pessoal as dúvidas que a gente for citando aí sobre empreendedorismo e voltado para a construção civil. Beleza. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui Juliano Garcia. Ele tem 39 anos, ele é uma pessoa determinada, audaciosa e aos 24 anos de carreira já atuou em várias frentes. Então nós podemos dizer que ele é uma pessoa flexível, uma pessoa que se adapta em várias funções. Como, por exemplo, nesses 24 anos de carreira, ele já trabalhou no Departamento de Cultura em Cosmópolis, Departamento de Segurança Pública em Arthur Nogueira, Departamento de Tributos e Contabilidade na Prefeitura de Jaguariúna. Ele é sócio fundador ou cofundador da empresa do grupo OLG Contabilidade, juntamente com o Rafael e a Kelly. A Kelly não pôde estar presente, mas sinta-se bem representada pelos dois feras aqui da área de contabilidade. Rafael, Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romildo, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, para a gente conversar um pouquinho, um bate-papo, trocar uma ideia sobre essa área tão importante, da construção civil, e que muitos profissionais acho que carecem de informação nesse quesito. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado. E se falando de contabilidade, pelo pouco que eu conheço, é uma área bastante ampla. Se a gente pensar em contabilidade, começa desde a economia doméstica em casa, para a gente gerenciar o próprio recurso, pode passar também para a parte de MEI, microempreendedor, as pessoas formalizando para ter uma empresa, por uma grande empresa, precisa de um contador para gerenciar toda a parte de tributos, de impostos e de notas fiscais, é uma coisa bastante burocrática. E também a gente pode ir mais além, como a contabilidade, também abrange na área de regularização de obra, como recolhimento de INSS e uma série de outros fatores. Por ser tão grande, tão ampla, a gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos, mas vamos procurar os assuntos mais relevantes para que a gente consiga passar o máximo de informação possível, sempre de maneira clara, maneira mais simples possível, para que a maior parte das pessoas entendam. E vamos começar do começo, vamos dizer, Vamos falar o que é contabilidade. Alguém pode responder? Rafael, o que é contabilidade? Vamos dizer assim, o Rafael ele já é formado já há 14 anos, é formado há 10 anos e há 14 anos já trabalha na área contábil. E pelo pouco que eu conheço de contabilidade, antigamente, para que você pudesse atuar como profissional da área, você precisava ter um curso técnico de contábil.
e hoje precisa da faculdade. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre isso, o que vocês estudaram, qual é o ramo de atividade de vocês, bem simples, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando. Perfeito. Então, antigamente tinha muito o técnico de contabilidade, né? E aí, na verdade, poucas pessoas acabavam optando por fazer a faculdade em si. E que mudou bastante, né? Depois que os conselhos exigiram. Ainda tem o profissional técnico contábil, mas tem serviços que ele fica restrito. Então, assim, não abrange todos os serviços da contabilidade, da mesma forma que um contador que faz o curso completo de ciências contábeis, né? A contabilidade em si é uma ciência que ela avalia dados, né? Então, você tem uma empresa, para você gerir ela, você precisa fazer análise dos dados, né? O que entra, o que sai, receita, despesa, assim, trocando bem da forma simples, né? Você analisa, né, a sua empresa, né, se ela teve lucro, prejuízo e assim, tomar as decisões corretas, né? E tem vários níveis, né? E assim, começando, não sei se o Juliano quer complementar alguma coisa. Não, pode continuar. Começando a explicação assim, dos níveis de contabilidade, tem vários tipos de empresas, né? Cada empresa exige um nível de atuação do profissional, né? O MEI, ele é o início. O MEI, o que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual, que o governo ele criou para tentar formalizar os autônomos que estavam, né, sem recolher INSS, e aí ele viu nisso uma oportunidade de aumentar também a sua receita de impostos e, ao mesmo tempo, ajudar a pessoa que se formaliza e contribui para o INSS, certo? Então, assim, só que o MEI ele tem um limite. Então, vamos supor que você vai começar, eu vou começar a trabalhar como, eu quero montar uma construtora. Tá, só cortando você um pouquinho, só para que as pessoas entendam o que é MEI, porque a gente começou a falar de contabilidade, você puxou para o MEI. Nem todo mundo entende o que é MEI. O que é MEI? Então, o MEI, como eu estava explicando, assim, ele foi criado pelo governo para poder formalizar os profissionais autônomos que não recolhiam. Porque, assim, o Brasil tem uma cultura que o pessoal começou a trabalhar como autônomo e não recolhia. Ninguém recolheria o INSS. Então, o MEI foi criado para isso, né? E ele facilita pela assim, na forma simplificada dele ter suas obrigações, né? De fazer suas obrigações, né? Existe uma cultura de que MEI não precisa de contador. Eu já falo que é mentira, né? Já aproveito aqui, né, o gancho para dizer que assim que o MEI com o contador ele é muito mais assessorado. Então o MEI assim ele foi criado para isso. Então se a pessoa ela vai trabalhar como autônoma, um autônomo, né? Perdão. Ele vai, a forma mais simples, né, e com menor custo para ele é abrir uma MEI. Ele vai contribuir ali com o valor, hoje atualizado o salário mínimo, R$70. Então ele abriu uma MEI, ele tem um CNPJ, ele pode emitir nota, ele tem um limite, né, mensal de 6.750, e ao mesmo tempo que ele tem esse limite, ele tem um benefício. Se ele paga R$70, ele tem direito ao benefício do INSS. Entendeu? Então basicamente assim, um mês seria isso. Não sei se... Então, só para verificar se eu entendi direito, porque eu sou leigo e há muitas pessoas que estão assistindo, pode ser que seja também. Claro. O MEI é como se fosse uma empresa. É uma empresa. Ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Então, eu posso dizer que eu formar um MEI, eu estou formando uma empresa. Sim. Só para deixar claro, existem dois tipos de regime. Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física são todas as pessoas, como eu, como você, como as pessoas no geral, que tem o CPF, que é o documento da pessoa física, e posso comprar as coisas e vender, fazer negócios, e eu presto contas para o governo uma vez por ano, através da declaração de imposto de renda. Isso é pessoa física. Perfeito. Pessoa jurídica seria um microempreendedor, o empresário que tem um CNPJ. Não tem CPF, tem um CNPJ. O CNPJ é o documento exigido pelo governo dizendo que você tem uma empresa. Então você passa de pessoa física para pessoa jurídica. É isso, mais ou menos isso? Perfeito. Pessoa física para pessoa jurídica. Então, quando a gente fala de contabilidade, se eu tiver errado, vocês me corrigem, porque eu não sou especialista, eu não estou falando da maneira com que eu entendi, e vocês que estão aqui para me corrigir.
o governo, a gente precisa prestar contas para o governo. Como pessoa física, a gente tem um CPF, faz declaração de imposto de renda uma vez por ano e presta conta para o governo. Se eu for empresário, seja um MEI, seja um empresário de médio porte, grande porte ou grande empresa, eu tenho um CNPJ e eu presto conta para o governo através desse CNPJ. É mais ou menos isso, né? Basicamente, sim, de forma simples seria isso. O que é a empresa? A empresa é quando o CPF, como você disse, você faz tudo no seu CPF. A partir do momento que você começou a exercer uma atividade comercial, aí, assim, existe obrigação perante o governo de você legalizar. Então, você legaliza de que forma? Criando uma outra pessoa. E que pessoa que é essa? Pessoa jurídica. E o MEI é a primeira, digamos assim, a primeira camada dessas pessoas jurídicas que existem, né? Então, aí você abre um CNPJ, automaticamente você não deixou de estar por trás do seu CPF, mas seu CPF está aqui, seu CNPJ está aqui. Então você vai, a partir desse momento, você pode emitir nota, você vai abrir conta jurídica no seu CNPJ. Então você abriu o CNPJ, você criou uma outra pessoa jurídica, certo? Que vai sim distinguir do seu CPF. Aí conforme você vai mudando, né, a forma da empresa, aí a forma de cumprir a obrigação, como você falou, são diferentes. O MEI ele está, digamos assim, na primeira camada, né, que assim os bens até se confundem, né, o do MEI com o empresário, vamos dizer assim. Mas por trás de cada CNPJ é um CPF, isso mesmo. Entendi. Um complemento para destacar, é interessante o dado, né? Em 2008 ele foi criado. Né? Então ele foi criado, o MEI, a pessoa MEI, né? Vamos tentar exemplificar, ele foi criado em 2008. Ele tem uma sopa de letrinhas, né? MEI, CPF, CNPJ. Então o MEI, como o Rafael até o Romildo já bem destacou, microempreendedor individual, né? Que aí ele troca a figura do autônomo. Existe o autônomo ainda? Sim, existem pessoas autônomas. Mas é importante destacar, Romildo, que a pessoa migrando para o MEI, a tributação é muito menor, ou seja, você vai pagar menos imposto. Então, você que trabalha seja na construção civil, que é o nosso papo hoje do construção civil, ou qualquer outra área, o MEI abrange muitas atividades. Então, o autônomo ele paga uma tributação muito maior. O MEI, via de regra, aí, basicamente, esse ano está pagando R$70 por mês, emitindo ou não emitindo nota fiscal. Então, é importante destacar isso. Então, em 2008, o MEI foi criado justamente para ajudar mesmo as pessoas a se regularizar e pagar menos imposto. Então, o intuito do governo naquela época foi isso. Então, quando ele foi criado, já de cara já foi aberto 7 milhões de MEIs, em 2008. Hoje a gente está na casa de 15 milhões. Tá. O MEI, só para... Estou voltando sempre na pergunta básica para que as pessoas entendam. Então, a gente... o MEI é uma obrigação da formalização, seja para prestador de serviço, seja para microempreendedor, pessoas com um valor de renda um pouco menor, formalizar perante ao governo, perante a Receita Federal. Falando isso, dessa maneira, então significa que todas as pessoas precisam ser... todas as pessoas podem se cadastrar no MEI ou não? Então, aí depende da pessoa. Por quê? Eu explico. Se eu decidir trabalhar funcionário em uma empresa, não tem necessidade, porque eu vou trabalhar como funcionário. A partir do momento que eu falo, não, eu não quero ser funcionário, eu pedi demissão, eu vou trabalhar por conta, né? Que é como o Juliano comentou, é o autônomo. Existe o autônomo e aí eu tenho a opção do MEI, né? Devido à tributação. Então, assim, ao invés de, por exemplo, com relação ao imposto de renda, se eu for prestar conta como autônomo, eu posso chegar a pagar 27,5%, né? Mesmo na primeira camada do limite do MEI. Hoje, se eu decido pelo MEI, eu posso faturar 81 mil no ano, né? E se eu tenho acompanhamento de contabilidade, isso é importante frisar para o pessoal, porque assim, o pessoal tem essa cultura de que MEI não precisa de contabilidade. Precisa. Se você tem contabilidade e tem tudo declarado, né, todas essas despesas apuradas, se você tem um faturamento, você pode faturar até 81 mil. Então, no outro ano, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Esse valor que você faturou pelo MEI, ele entra como isento, certo? Então, assim, depende da pessoa, realmente, do que ela quer. Para ela é mais viável. Se ela decidir trabalhar e exercer uma atividade comercial, para ela é mais viável começar, porque o MEI é o começo. Né? Lógico, ele tem... Se você... Depende também em um outro quesito,
se ela quer almejar coisas, né, alcançar resultados maiores, então assim, ela não vai ficar no meio. O meio é só uma etapa, mas é o início. É o início e pelo número que o Juliano colocou, você vê uma grande população que está dentro do meio. Então, só um detalhe, então, que nem o Rafael comentou, é um perfil, vai do perfil Isso, da pessoa. Tem perfil de cada um. Tem um perfil que não tem um perfil de ser empreendedora. Né? Tem um perfil de trabalhar registrado, perfeito, ok? Cada um tem o seu perfil. Mas assim, para quem é autônomo, realmente você está em desvantagem. Então, se você é autônomo, Perfeito. você tem que reavaliar a sua ideia para estar migrando para esse novo modelo de negócio, que já não é tão novo, né? Que já existe desde 2008, e que você vai ter uma tributação muito menor. Então, assim, só destacando de novo para ficar bem claro e ficar mais didático, como o Romildo falou, né? Então, a gente pode ser autônomo com CPF, cadastro pessoa física. Então, eu sou autônomo com meu CPF, cadastro pessoa física. A partir do momento que você abre um MEI, que você se regulariza como MEI, o governo te dá um outro documento, que se chama CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É um outro documento. Só que é importante também frisar que a partir do momento que você abre um CNPJ, é princípio básico da contabilidade quando a gente aprendeu. A gente entrou na faculdade, é princípio básico da contabilidade. Separação de personalidade. Pessoa física uma coisa, pessoa jurídica é outra. Então, assim, isso a gente aprende já no primeiro semestre de faculdade. Ou seja, a gente não pode misturar conta de casa com as contas da empresa. Isso não se pode fazer, que via de regra muita gente faz. Mas aí a gente não consegue analisar dados, a gente não tem parâmetro para te falar, a sua empresa está indo bem, a sua empresa não está indo bem. Então, assim, é princípio básico da contabilidade. É a personalidade jurídica. Pessoa física uma coisa, pessoa jurídica é outra. Então, não é porque você é responsável daquele CNPJ, não é porque você é o dono daquele CNPJ, que você pode fazer o que você bem entende. Porque senão a gente fica sem parâmetro para te falar, ó, o seu CNPJ está indo bem, o seu CNPJ está indo mal. Então, muita gente mistura as coisas, aí paga a conta de escola do filho com a conta da empresa, paga todas as contas particulares com a conta da empresa. Mas, Juliana, eu não posso pagar, a empresa é minha. Eu não posso pagar, o dinheiro é meu, sou eu que trabalho, está certo. Você recebe por esse trabalho que você está formalizado como MEI, ou empresário individual, ou dentro de uma sociedade de uma empresa. Mas imagina, se você fosse CLT, você não vai receber um salário? A pessoa jurídica é a mesma coisa. Você tem que prever o seu salário dentro da empresa, que a gente chama de prolabore, já não é salário. Salário para quem tem carteira registrada. E prolabore para quem é empresário ou MEI. Então você tem que estipular aquele valor por mês, por exemplo, R$2.000 por mês, e com esses R$2.000 você tem que pagar suas contas da sua casa, e assim por diante. Aí lá no final do ano, a gente vai fazer toda a apuração e falar, legal, você tem lucro, a sua empresa te deu lucro. Com esse lucro, você vai fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física, esse dinheiro entra limpinho na sua conta, sem pagamento de imposto de renda. Entendi. Então, em havendo a necessidade de se formalizar uma pessoa que queira... existe alguém que não queira e está tudo bem, Perfeito. Mas você vai trabalhar para uma outra pessoa, uma outra empresa, um outro local, está tudo bem. É o perfil real. Perfeito. Mas quem queira trabalhar como empresário, vamos dizer assim, a primeira etapa é você ser MEI. Isso. É isso. Então, só que nem todas as pessoas podem ser MEI, né? A gente tem as categorias de classe, como advogado, engenheiro, arquiteto, todo esse pessoal, mesmo trabalhando sozinho, ele não pode ser MEI, porque tem atividade, ele é cadastrado no local de classe. Perfeito. É isso. Existem Então, atividades. tem algumas atividades que não permitem o ingresso no MEI, mesmo que você queira. Você pode ser autônomo, mas você não pode se ingressar no MEI. Dentre as pessoas que podem se ingressar no MEI, o interessante é se ingressar para poder formalizar, e essa formalização você contrata um contador para que ele organize toda a parte documental, é isso? Essa parte documental e também indiretamente a parte financeira, porque se ele pode, pelo que eu entendi, os MEI pode emitir nota fiscal, e emitindo nota fiscal, né, ele pode ter uma movimentação de entrada e saída de valores. Sim. O ideal é que ele faça a separação desse valor para pessoa jurídica, e a parte pessoal dele faça essa